Opa! Começamos, Fábio, começamos. Estamos aí, estamos aí. Beleza. Mais uma conversa com o Fábio, né, cara? Que Boa alegria. noite, boa noite. Boa noite, né? Boa. E aí? Deixa eu só relembrar o que a gente conversou dia 22 de agosto. Falamos sobre método individual, caminho individual, espera inteligente, ilusão de ser Deus, como evitar a soberba e como é difícil ser simples. Basicamente foram. Engraçado, a gente conversou tanto, eu só devo ter anotado. Acho que tem coisa que eu anotei, não é possível, cara. E eu continuo praticando a minha espera inteligente, né? A espera criativa, aquele ócio criativo, não tem aquele livro? Não sei o que Com é demais, certeza. cara, né? É, Ócio criativo. Domênico de Masi, acho, né? Isso. Mas hoje eu estava tive uma reunião interessante, um encontro, né, com o pessoal do trabalho, assim, eu abordei algumas coisas, trouxe a galera para a gente conversar, né? Uhum. E aí, vou falando de diversas coisas, assim, com um propósito, claro, né? E daí que vem surgindo lembranças, cara, assim, é muito interessante como a gente realmente tem bastante coisa que a gente já vivenciou, né? Isso é interessante. Hum. E a gente, às vezes, para assim e fala, pô, em vários sentidos, né? E, ao mesmo tempo, tem hora que eu falei assim, bom, nessa minha idade, né, a gente já passou por isso, já pensou nisso, já fez isso, aquilo, mas, ao mesmo tempo, parece que é muita coisa para a idade que... Assim, não que seja novo, né, um garoto, mas, ao mesmo tempo, já venceu tanta coisa, e aí parece que vem atraindo, assim, lembranças, né? Lembranças de coisas que a gente acaba já tendo feito, né? Coisa interessante, cara. Às vezes, assim, isso é sinal de que foi uma vida bem rica, né, meu amigo? É, a gente vai lembrando, né, de histórias, assim, e que é legal passar para as pessoas umas certas coisas, né? Porque essa semana passada, eu consegui levar um funcionário para poder falar um pouco dele, da história de vida para os demais, né? Mas no sentido que cada um pensasse na sua vida e não na vida dele falando a dele, né? Assim, que cada um, a partir da história que ele estava contando, refletisse na sua história de vida, na sua trajetória, né? Porque ele é um rapaz que foi criado numa comunidade, trabalhava na empresa de conservação e limpeza e virou, tipo, ele é o cozinheiro responsável lá para onde eu trabalho, né? Então, Sim. e ainda mora na comunidade, e o filho, a história dele tem, o filho deseja ser jogador de futebol, o treino é longe, então ele tem que sair 3:30 da manhã com o filho para levar, para pegar o trem, para fazer baldeação e ficar preocupado com o filho, e ainda assim chega em cima da hora do treino, né? E aí ele volta para trocar de roupa e ir para o trabalho. Mas eu falando para as pessoas assim, que cada um pensasse na sua vida, né? Porque quando eu falo da história de vida minha, na verdade eu queria que as pessoas pensassem nas suas histórias também, porque que seja assim, para alguns de superação, para alguns de reclamação, né? Mas porque todo mundo tem aquilo que a gente fala sempre, tem alguma coisa para poder, tem que ultrapassar e seguir, tem que ultrapassar e seguir, né? E porque É, todo mundo tem, não tem quem. Eu até falei assim, olha, se você, eu vou deixar um aviso aqui meio estranho, mas eu vou te dizer, a gente tem diferentes idades aqui, mas eu vou te garantir que em um momento seu pai vai estar doente, sua mãe vai estar doente, você vai estar doente, seu filho vai estar doente, todo mundo vai ter uma doença, vai ter
uma dificuldade numa prova, vai ter todo mundo vai passar por isso. Tem gente que para no meio do caminho e não quero mais seguir. Outros, vamos seguindo, cara. Vamos seguindo. O que difere é que cada um tem o seu espaço próprio, tem o seu local próprio, né? Mas as situações também são diferentes, mas se a gente colocar isso como situações a serem superadas, enfrentadas, todo mundo vai ter. Mas aí a gente vai contando exemplos, né? E vai revivendo assim umas coisas bem bacanas, bem interessantes, que nem a gente se dá conta, né? E tem isso. Me parece que bota assim, vamos lá, piloto automático, né? Vai seguindo, não olha muito, não pensa, vai seguindo e lá na frente vê o que deu. E quando você para ver a trajetória, você, caramba, cara, não sabia que tinha, não lembrava, né? Que tinha feito umas coisas assim, passado por umas situações bem interessantes, cara. Olha, essa coisa de história de vida sempre dá um filme, né? Sempre dá um filme. É, E tem a tal da jornada do herói, cada um tem a é, sua, né? Então, esse seu colaborador, ele teve a dele e continua tendo, né? Não tem é, jeito. A jornada do herói é uma coisa assim que, no final das contas, a gente. Quando. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente vê um filme, e eu lembro quando a gente estava no teatro, se conversava muito isso. Por que a plateia vibra, né? A plateia vibra com o ator? Porque ela faz como se fosse uma transferência, mas para ela mesma, sabe? Não é, sabe, ver assim um cara, até uma transferência mesmo, ver um cara parecido com o pai dele, ou a mãe, tal. Então se emociona como se aquilo estivesse acontecendo com o pai dele, né? No final das contas, uma boa peça de teatro faz com que o sujeito, quando o herói dá um soco no bandido, a gente dá um soco também lá na plateia, sabe? Então a gente entra na história do outro e revive a nossa, né? Revive a nossa história. E não tem escapatória. Chegou qualquer pessoa lá dentro, assim, esse colaborador está falando sei lá, ele pega o trem, depois pega o BRT, pega não sei o que e tal. Pode crer que está todo mundo dentro do BRT junto com ele, lembrando é, do seu BRT, né, e tal. é. Isso é interessante, cara. Agora, esse colaborador, para chegar lá na frente e contar a história dele, ele, ele conta a história dele. Como é que ele conta a história dele? Com muito orgulho, com autopiedade? Como é que você percebeu ele contando a história dele? Não, como eu imaginei, ele ficou tenso, né? Passou um final de semana tenso, que ele falou, né? Porque não é bem a prática dele, né? Mesmo sendo com colegas de trabalho, ele estava um pouco frio, mas ele suava, né? E foi uma surpresa, porque os funcionários não sabiam, né? Sim. A gente tinha um encontro e tudo, né? E aí assim, habitualmente eu busco. Tem uma coisa que eu não sou muito, é de ter. Tem coisas que são rotineiras, mas tem coisas que para mim tem que toda hora dar uma sacudida, criar uma coisa nova, para que a pessoa do outro lado tenha assim, cara, o que será que vem para hoje, sabe? Que negócio, o que tem hoje? Senão, Uhum. até dentro do ambiente, assim, do trabalho, fica uma coisa meio rotineira, né? Ah, vem aquela reunião mensal que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, habitualmente, a gente cria uma forma diferente, ninguém sabe, e fazendo com que as pessoas apresentem seus setores, enfim, tem uma dinâmica lá. Tá. Mas essa o pessoal não sabia. Então, quando ele chegou lá na frente, mas ele contou emocionado, né? Porque aquilo, assim, como a gente está falando, a própria pessoa também não tem ideia da trajetória dela, né? A gente não tem ideia da trajetória. Se cada um parar para dar uma olhada, né? E isso que você fala do herói, eu gosto muito dessa palavra, porque muitas pessoas, eu falo todos, porque esse negócio de generalizar, né? Uhum. Não vou contar assim, mas
As pessoas têm muitas inspirações, muitas inspirações. Andar é uma inspiração, cara. Andar, caminhar, levantar de uma cadeira, caminhar. Caminhar, andar, enfrentar, sabe? Essa caminhada não é fácil, mas é extremamente possível, né, cara? Porque seria para uns e não para outros, né? Mas a gente tem que dar uma valorizada no sentido de, pô, de se abraçar, né? Acho que não sei se você já estava numa curso, alguma coisa assim, que a gente se abraçar, né, cara? Bater nas costas assim, pô, cara, tu é fogo, hein? Tu mandou bem, né? Se mandou bem, assim, pensando daqui para trás, pensa para o futuro que tu tem um espaço do caramba para você mandar bem aí para frente também. E Entendi. você dá uma abraçada e fala, cara, você vai lembrar de várias situações que você superou e vai falar, mandei bem. Desde aquelas coisas mais simples até as coisas mais complexas, né? Aquela brincadeira de queimado, né? Ué, Tudo, da bola de gude, de pegar o trem, de guardar um dinheiro para comprar um salgado, né? O trem era mais barato, era bem mais barato. Hoje o trem está um preço quase de uma passagem ou mais caro. Mas antigamente era bem mais barato do que uma passagem. E a gente que ia para a Baixada, que eu morava na Baixada, né? A passagem é mais cara, né? É uma passagem intermunicipal que o pessoal. aí já, poxa. Então você pagava o trem um valor bem menor, e por mais que o trem não era o que é hoje, claro, tinha aquelas histórias do surfista de trem, aí alguém caía na linha, porque alguém caiu, e porta aberta, e gente pendurada. Mas a diferença da passagem dava para comprar um salgadinho e um suco na faculdade. Valia a pena pra caramba. É uma diferença Pô, significativa, amigo. valia muito a pena, né? Mas o que eu falo é porque nada disso é. Não tem aquele negócio assim, caramba, né, cara? Pô, vou andar disso, vou fazer isso, passar por isso que nada, cara. Super legal, né? Super legal. Eu acho legal também, assim, eu vou de propósito, propositalmente para enriquecer a discussão, eu vou deixar o otimismo com você, que você é o craque do otimismo. Aqui eu vou fazer o contrário, Eu cara. já estou na psicologia positiva pensando nisso, cara. Você, pô, até ela fala tanto do otimismo, será que tem nesse tal de psicologia positiva? Olha, dizem que é um curso interessante, né? Você mesmo falou, né? Você não entrou no pós-graduação também É, disso, não? não, estou na pós de TCC, Tá. na Mas eu cognitivo vou fazer um comportamental. contraponto assim, um contraponto drástico. Vou dizer para você, meu amigo, se o sujeito não abraçar as derrotas, se ele não abraçar as derrotas, ele se mata. Ele se mata porque ele vai ficar confuso. Por que ele vai ficar confuso? Ele vai sofrer e vai achar que. Vamos dizer que ele não se mate, ele enlouquece. Ele vai sofrer, mas se ele pensar assim, eu estou sempre vencendo alguma coisa, vencendo, então por que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou sofrendo se a minha vida é uma história de superação? Se é uma vitória atrás da outra, se dar um passo é uma vitória, se botar uma colher na boca é uma vitória, se aí vem aquele exercício de gratidão, né? Eu sou grato por tudo, mas o meu sofrimento não me larga. Ah, você é grato por ele também, mas o sofrimento, a dor existencial não passou. E agora, eu vou te dizer mais, hein? Dizer mais, para fazer um contraponto, para enriquecer. Eu cheguei à conclusão que na minha vida, durante um grande período, eu plantei meu fracasso de hoje. Eu fiquei 30 anos plantando uma arvorezinha e aí ela foi e deu um fruto.
o sofrimento de hoje. O que eu sofro hoje é uma amora, um frutozinho pequeno de uma árvore que eu plantei, reguei diariamente. E, ao regar diariamente essa árvore, eu achei que eu estava até ganhando, eu era jovem, um jovem capitão, sabe? Achando que eu estava triunfando e no final estava cultivando a semente que deu um fruto aos 58. E aí eu caí do cavalo de grandes ilusões, assim, com aquela amora, que a amora é meio amarga, né? Tem doce, mas a minha era amarga, parecia uma coisa, parecia um, como é que é, um giló, não, um rabanete de tão amargo, cara. E aí, como é que vai fazer? Então, deixa eu simplificar. Como é que uma pessoa que considera a vida uma superação diária consegue consegue superar a dor existencial? Pronto, perguntei para você. Agora, vamos ver, vamos ver. Joguei a batata. Então, deixa eu te falar, quando eu vou falar de mim, tá? Pensando um pouco em mim, assim, eu literalmente, realmente, eu não pensava muito e, para mim o básico era o suficiente, né? E realmente o básico já estava legal, estava legal. Mas algumas situações foram me levando, me encaminhando para outras, e é óbvio que nessas situações, algumas foram situações negativas que você depois percebe que essas negativas te fizeram seguir algum outro caminho na sua vida, né? Mas quando você vê no meio do caminho alguns colegas ficaram para trás por algumas escolhas, inclusive que não foram para mim, né? Não foram mais adequadas, ficaram para trás mesmo, no sentido de alguns também faleceram e tal, né? Você começa a perceber que quando eu começo assim a perceber que a vida é como se fosse um jogo, e isso aprendi num curso, né? E aí eu começo a fazer uma analogia muito da vida com o jogo, seja qual esporte que for, né? E quando a gente está num jogo, que a gente está num campeonato, tem horas que o legal é a gente estar disputando o campeonato, mas não significa que a gente vai ser vencedor do campeonato todo dia, né? Então, significa que vai ter dia que vai ter derrota, mas vai ter dia que vai ter vitória também, né? E daí você entende que se você faz a analogia como se fosse um campeonato, o barato é você estar disputando o campeonato, mas não necessariamente você vai ganhar todo dia, né? E quando você tem uma derrota, e eu jogava futebol, gostava muito, né? Campeonatos de futebol de salão que a gente disputava, e você faz assim, cara, eu perdi para aquele time, e no meu caso, perdi para essa situação, né? Quando a gente faz essa analogia. E quando a gente perde para um time, o que a gente faz? A gente quer se preparar para quando encontrar com aquele time de novo, a gente vencer, né? E na vida também, eu falava assim, cara, hoje eu mandei mal nessa situação. E reconhecia, mandei mal. E reconhecia, não, reconheço ainda, né? Não acontece isso, pô, mandei mal, né? Mas quando essa situação acontecer novamente, o que que eu vou, sabe, como que eu vou me preparar para vencer esse time quando eu encontrar com ele de novo? Como eu vou me preparar para vencer essa situação quando acontecer de novo? Isso, a gente estudando essa questão da analogia, quando a gente estudava lá no nosso curso, isso para mim foi muito legal, sabe? Uma forma de interpretar a vida fazendo analogias, onde isso simplifica o entendimento e caminhar que dá. Então, quando eu falo assim, o pensar positivo, não é pensar positivo que tudo, caramba, fulano faleceu, meu Deus, é assim mesmo, vamos tomar um chopp, não é bem assim. Uhum. Mas a consciência que
alguém vai falecer. E isso não significa que eu vai ficar feliz e soltando fogos, porque não é isso. Mas a gente sabe que dentro desse campeonato, dentro desse jogo, dentro dessa questão que uma vez falaram, a vida é como um jogo. E se a vida é como um jogo, você tem que saber as regras desse jogo, para que você tenha os melhores resultados possíveis. Você sabe que se for basquete, né, vai ter a regra do basquete, né? Então, como é que eu faço para ganhar esse jogo? E aí tentando interpretar a vida nisso, né? Algumas situações que são conflituosas, que às vezes é aquele jogo muito difícil, você perde às vezes por um ponto, por um gol, né? Mas no próximo jogo eu vou tentar vencer, né? Então, não é que ela foi fácil, e também não é que lá atrás eu tinha essa visão. Muitas vezes eu me revoltava, né? Tinha a crise do adolescente, aquele negócio, né? Vou sair pelo mundo, vou sair de casa, aquele negócio todo. Às vezes eu pensava nisso tudo. Muitas coisas a gente vem pensando depois, né? E que existem etapas, né? E que é legal a gente olhar e falar, cara, mas de começar a interpretar e sabendo, para mim, né, pelo menos, sabendo que muitas coisas que a gente vivenciou, a gente vai vivenciar novamente de forma diferente. E aí uma outra analogia é essa, né? Eu vou jogar contra esse time diferente, novamente, mas os jogadores são outros. Então o time é o mesmo, mas é uma equipe diferente. Então, muitas vezes vão ter situações parecidas, mas de forma diferente. Entende? E a questão é a gente se preparando para enfrentar situações que vão acontecer na vida da gente, né? Como se tivesse um engarrafamento. Amanhã vai ter engarrafamento. Os carros são os mesmos? Não, mas vai ter engarrafamento. Os carros não vão ser os mesmos, mas eu sei que vai ter engarrafamento. E então, o que eu preciso fazer? Me preparar, né? Para enfrentar engarrafamento, seja saindo mais cedo, seja equilibrando a mente para poder não estressar, seja para saber que vai passar 30 motos do lado cada minuto, né? Que passa 30 motos para o lado. Então, eu tenho que preparar para qualquer movimento do carro que eu fizer, eu tenho que olhar antes para ver se está passando uma moto, entendeu? Então, assim, é ir preparando para a situação que ela vai se repetir de forma diferente. Isso faz parte da regra do jogo. É óbvio que parece assim simples, mas acho que foi você que falou, né? Semana passada, né? O que parece que é simples não é tão simples, né? Mas eu fui procurando um caminho para eu interpretar isso tudo, entendeu, Otávio? E eu ainda às vezes tem aquelas dores de cabeça, assim, né, de situações que você precisa resolver e tudo. Mas eu busco interpretar a vida, sabendo que as situações complexas dela fazem parte da vida, entende? E não tem como não fazer parte, não significa que você, vou curtir a chuva no dia da praia que eu programei. Não, mas pode chover. Pode chover, Tem pode chover. consciência que pode chover. Eu vou curtir que o meu pai, alguém familiar, sei lá, vai falecer? Claro que não. Mas eu tenho a consciência que isso pode vir a acontecer, né? É bem. Tem até um lance, eu falei até nesse encontro hoje, que eu falei que toda despedida que eu faço com as pessoas é a melhor despedida que eu posso fazer, sabe? Porque, na realidade, eu não sei se vou estar com aquela pessoa de novo. É um fato. Mas todo dia que eu até falei, todo dia, eu e minha esposa, ela pode deitar antes ou depois, porque às vezes eu fico estudando, mas sempre a gente está junto, deitado, abraçado. É um trato que a gente tem desde o início do casamento. Mesmo se a gente hoje teve uma rusgazinha, que são, infelizmente, muito pouco, aconteceu isso, mas a gente está junto, deitado e está lá. Porque eu não sei se quando eu sair amanhã de manhã, se eu volto. A pessoa fala, pessimista? Não, não sou pessimista, sou realista. E essa realidade me permite ter uma visão de vida assim. Eu tenho que ter um encontro com a tela o melhor, mais proveitoso possível, porque eu não sei se amanhã eu vou estar com a tela. Entende? E não é que eu não queira, né? Não é que eu não queira estar aqui. Eu até brinquei falando a realidade. Eu já falei para minha esposa que eu desejo viver até os 100 anos, mas estando bem, né?
Tem, pode estar lá querendo estar 100 anos. Mas eu tenho como garantir isso? Não, porque tem coisas que não dependem de mim. Então, eu tenho que fazer do momento que eu estou vivendo da melhor forma possível, né, cara? Você sabe que eu minha ansiedade reduziu muito depois que a gente começou a conversar. Mas eu tenho meus truques, né? Os truques para reduzir ainda mais a ansiedade. E assim, quando eu jogo, é uma ferramenta de redução da ansiedade. Uhum. Eu lembro que na escola de palestrantes, às vezes o cara segurar uma ponteira, segurar alguma coisa, ele descarrega eletricidade estática do corpo. E o jogo também me ajuda, isso me possibilita ouvir melhor, né? Ouvir, porque tem um detalhe que é bem interessante. O aprender a ouvir, eu comecei a aprender aqui, nessas conversas, né? Aprender a ouvir de maneira a agregar e ter realmente uma criação de algo maior, até que nós dois. Mas eu digo para você o seguinte: quando eu jogo, é um esforço para ouvir e entender. Porque, às vezes, eu ainda fico ansioso por responder. E quando eu fico ansioso por responder, eu já me conheço, com o tempo a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Eu falo, cara, joga que você descarrega a ansiedade. E quando você descarrega a ansiedade, o ouvido da mente fala assim, ó, pá! Na verdade é pá, né? A coisa, você está assim, aí daqui a pouco, pá, quando a ansiedade sai. Eu digo o seguinte para você, eu entendi, a gente já vem conversando já há um tempo, né? Não sei a data da primeira conversa, mas eu entendi a profundidade do seu otimismo. Existe uma profundidade do otimismo que talvez seja até inédita até para você. Aproveite o melhor da vida, porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, amigo. Eu quero ter a melhor experiência que eu puder com você, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Então, o, 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 isso até é quase um epicurismo, né? Até quase um epicurismo. Assim. E aí não vou entrar, porque eu também não sei explicar. Eu não sei explicar direito o negócio de Epicuro, a teoria epicurista e tal, isso aí, Epicuro, né? Mas a ideia, eu entendi o seguinte, que como é que o otimismo, se pô, Flávio é o cara do otimismo, o Fábio é o cara do otimismo, como é que ele se conecta profundamente com o realismo? Essa eu acho que é inédito até para você, cara. Cara, você está falando, eu estou lembrando aqui duas frases que eu guardo que me ajudam. Uma acho que é de Heidegger, que sinceramente isso não é difícil de descobrir. Se eu estiver errado, dá para corrigir. Mas uma que ele fala assim: não me importa o que a vida faz comigo, mas sim o que eu faço com o que a vida faz comigo. Isso, para mim, é um barato isso. Uma outra frase que uma vez me falaram é assim: qual é a sua responsabilidade sobre o que você está passando? Gostei muito dessa, inclusive. Essa me tocou, É, inclusive. eu acho muito legal, porque faz parte dessa questão do humanismo, isso tudo, né? Tá bacana, do existencialismo, né? Qual a sua responsabilidade sobre o que você está passando? E a terceira que assim, se a gente pensa que está aqui de passagem para seguir um caminho em outro mundo, universo, sei lá onde for, né?
e que a gente está em estágio de evolução espiritual, pô, cara, então tem que aproveitar essa passagem aqui e adiantar o máximo possível. Porque eu não acredito que o crescimento, o avanço seja passar o dia reclamando da vida, sabe? Eu não consigo acreditar. Não que vai ter hora que você vai falar assim, pô, não acredito, cara, pô, possível, sabe? Não é que isso não vai acontecer. Pô, não é possível, cara. De novo isso, né? Mas isso, quando acontece, para mim, eu tenho que, sim, tenho que botar o modo assim, bora, vamos embora, sabe? Foi, aconteceu, e agora? O que faz? É como se fosse assim, alguém está vomitando. Caraca, que chato, eu já estou procurando o balde para poder limpar, onde é que sujou? Vomitou, vamos limpar, né, cara? Vamos lá, vamos. Onde é que está o. Vai ter que ir para o hospital, sabe? Então vamos pensando já na solução para o que está acontecendo e analisar depois o que foi que motivou o que aconteceu para a gente evitar que aconteça novamente. Mas primeiro a gente tem que pensar em como já agir, como avançar. Mas tem essas duas frases me deixam muito. São umas que vieram assim para mim, que são coisas que eu penso, sabe? Uma é essa, não importa o que a vida faz comigo, mas importa o que eu faço com o que a vida faz comigo, ou seja, com as situações que elas estão se desenhando para mim. Como é que eu faço com isso? E a outra é qual é a minha responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Entende? Olha, Isso é fruto de quê, né, cara? Isso está acontecendo por quê, né? Quais são as minhas escolhas, né? E se for uma coisa legal, pô, está dando um resultado legal, né? Então eu tenho que continuar aqui fazendo essas escolhas, né, para poder fluir, né? Essas coisinhas que eu me apego bastante, entendeu, Otelo? Essas coisas que, para mim, quando faz sentido, eu me apego. E vou deixando de lado o que não faz sentido para mim. Talvez por isso que você, assim, a gente acaba tendo um caminho, né? A gente falou de caminho semana passada, semana retrasada, né? Tendo aquele caminho, né? Aquele aqui, eu falo do arquiteto que vai desenhando e criando, né, o caminho. Metodologia, né? Falando Metodologia, isso. Isso faz sentido, isso está coerente com o que eu desejo aqui. Isso não está, isso não. Eu não assisto televisão, por exemplo. não faz sentido para você. Não. Você fala assiste, fala, muito pouco. Talvez por dia, eu não consigo nem medir por dia, para você ter uma ideia. Teria que ser num mês eu assistir, talvez, sei lá, 5 horas, cheguei a isso. Nem sei, acho que não. Dentro de um mês, não sei se eu assisto 5 horas. Sei. Talvez quando tem um futebol, que minha filha quer que eu assista com ela, e aí eu vou lá, dou uma olhada e vou fazer alguma coisa, volto, olho, porque nem isso eu tenho parado para assistir muito, não. O realismo que eu digo é o seguinte: é um pé no chão muito profundo, né? Um pé no chão muito profundo que tem até um caráter humilde, porque é um realismo que se submete ao poder até de infortúnios possíveis. Diz, olha, eu quero ter a melhor experiência aqui com a minha família, porque amanhã eu não sei se eu volto, porque eu não sou Deus, que é aquela conversa que a gente teve da semana passada. Como eu não sou Deus, então várias coisas podem acontecer comigo. Então eu quero aproveitar, eu quero. É como se fosse assim: eu quero degustar o que a vida tem de melhor a todo momento, porque depois eu não sei como é que vai ser. Não está no meu poder esse controle, né? Não está no meu poder. E aí, como é que a gente pode conectar isso com a abordagem positiva? Positiva é não ficando com uma vibe negativa. Furou o pneu, pá, furou o pneu. Falei, cara, eu posso realmente reclamar o tempo inteiro, mas se eu reclamar o tempo inteiro, eu vou estar deixando de sair de uma premissa muito grande, que é, cara, eu estou tendo um mau momento aqui, eu estou intensificando e piorando o momento. E eu não sei se amanhã eu vou ter outro momento, porque eu não sou Deus. Então, cara, peraí, deixa eu ver o lado bom disso, porque vendo o lado bom disso, eu volto a ter um bom momento, mesmo com o pneu furado. Falei, cara, esse pneu furado
me deu a oportunidade de refletir sobre tal coisa e tal, e pá, e de quebra me tornou uma pessoa melhor, cara. Falei, cara, voltei a ter um bom momento. Porque eu não sei se amanhã eu vou ter um outro momento, né? Não sei se. Aí vem a questão da fugacidade da vida, né? Alguns artistas falam fugacidade da vida e tal. Então, eu entendi a profundidade desse positivismo. É não ficar degustando, não levar a vida de um jeito amargo, porque a vida pode acabar a qualquer instante. Pô. Então, tem que achar, dentro desse amargo aí tem um doce aí no meio, tem uma prenda. Eu vou atrás dessa prenda. Fulano, que eu gosto muito, morreu. Cara, morreu, tá legal, entendi. Mas, num contexto maior, foi bom por causa disso. Pronto. Dentro de uma ilha de negatividade, ou então, dentro de um mar de negatividade, eu vou buscar a ilha de positividade, porque eu não sei se eu vou ter oportunidade de fazê-lo depois. Pô. Então, assim, eu entendi esse positivismo dessa forma. Eu até concordo, assim, concordo. Só que eu sou um caçador de lágrimas, né? A minha vida já é diferente. Eu sou caçador de lágrimas. Eu pego, e assim, eu boto uma música triste de manhã para chorar um pouco. Assim, cara, eu vou atrás, mas só que eu vou chegar no mesmo lugar até, mas num caminho diferente. Assim, cara, eu vou exatamente onde está doendo. Exatamente onde está doendo, e vou remexer aquilo ali, vai feder mais ainda, vai doer mais. Mas depois eu chego naquela ilha que o Fábio está, curtindo um bom momento, mas por um outro caminho, né? Um outro caminho. Você já vai direto para o. Falei, cara, vamos achar o positivo disso. Vamos embora. O que eu tenho que aprender? Tal. Aí a minha pergunta já é diferente, assim, cara, isso está doendo demais em mim. Vamos investigar essa dor. Por que está doendo? Por que está doendo? O furo do pneu está doendo mais do que a morte de fulano. Por quê? Aí o nosso objeto de... Isso que eu acho bacana. O objeto de investigação é um pouco diferente. Eu investigo dores para chegar em sabores agradáveis. Né? Você investiga o lado útil disso. É uma curiosidade, já uma ótima. Cara, o lado positivo disso, pá, para ir para aquela ilha, desfrutar uma qualidade de vida boa. Eu já busco dores. E, cara, a dor, pá, onde dói mais? Aí vou furando aquela dor, furando. Ih, caramba, eu cheguei naquela ilha. Ih, Fábio, o que você está fazendo aqui? Ih, eu já cheguei já há 10 anos, pô. Você estava onde, Otelo? Ah, eu vim quebrando aquela pedra ali. Tá? Não, cara, tinha uma escada rolante ali. Pô. Eu podia ter chegado mais rápido. Mas cada um tem o seu jeito, né? Seu caminho de, de chegar nessa ilha gostosa aí. Eu creio, estou pensando aqui, Otelo, porque assim, as coisas que acontecem, muitas a gente não tem como elas acontecem, né? Coisas que a gente planeja, para acordar amanhã a tal hora, isso depende de mim, eu vou planejar e vou levantar. Né? Mas eu digo situações de vida que a gente não tem como evitar que aconteça. Né? Mas a ideia é que a gente esteja cada vez mais, a gente consiga controlar como que a gente vai reagir sobre as coisas que acontecem, né? Porque isso depende de mim. Isso está muito mais no meu controle, entende? É como se alguém tivesse aqui me provocando e eu vou aceitar ou não se provocar a provocação, né? A reação. A minha conduta com relação ao que está acontecendo depende de mim. Isso depende muito de mim. Mas as situações, se vai aparecer alguém para me provocar ou não, se vai acontecer um fato, uma ação, é como se eu ligasse a televisão ali e falasse, a gasolina agora está R$10. Isso não depende de mim. Eu não tenho como evitar isso.
Uhum. Mas eu posso ou quebrar a televisão ou falar, tá, então vou ter que andar mais de ônibus. Porque, Sim. entende? Então, assim, é como eu reajo sobre as coisas que acontecem. Em relação ao que você falou, de repente botar a música e tal, para começar o dia chorando, me parece que você vem num processo de ter que descobrir algumas coisas e ressignificar essas coisas, né? Com a palavra que o pessoal gosta de usar muito, né, cara? Essa está sempre. É, Eu acho uma escuto essa palavra. aí há 30 anos que eu escuto ela, eu gosto. Eu gosto dessa Eu palavra. também acho que é legal, é isso assim. É. Mas para você ressignificar algo, você tem que encontrar esse algo, né? Essa cebola que você falou que tem que vir descascando, né? Uhum. E cada vez que você vai tirando uma parte da cebola, você tem que chorar um pouquinho, né? E nisso você vai tendo que, automaticamente, cebola vai fazer a gente chorar mesmo. Ainda mais o pessoal que está aí no Mestre Cuca, aí, o chefe de cozinha, Pois vai é. descobrir uma forma de não chorar cortando cebola, né? E que é essa expectativa também na vida, né? Que a gente saiba que tem cebola para descascar, mas que não necessariamente vai chorar, né? Descascando essa cebola. E talvez seja esse encontro para olhar de forma diferente para esses acontecimentos da vida, né, cara? Eu confesso que eu não tenho muitas, assim, mesmo algumas situações acontecendo, eu não guardei muitas dores, talvez seja isso, sabe? E também se você me perguntar assim, mas o que que você fez? Sei lá, eu não fiz nada. É que quando eu olho para trás eu não sinto essas dores, sabe? Talvez os meus pais tenham feito alguma coisa que não ficaram essas marcas, sei lá. Eu não sei explicar mesmo. Tem coisas que eu não sei explicar. Quando algumas pessoas falam para mim algumas coisas, me avaliando, né, aquelas coisas espontâneas que são sempre interessantes, né, eu fico com aquela cara de cara assim, mas como é que você é assim? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei, pô. Eu não tenho que saber também. Eu sei que eu sou e ponto, acabou. Eu sou assim, eu penso assim, ponto. Aí você fez alguma coisa, para, não fiz nada. O que eu fiz é parar para fazer uma própria avaliação e tentar fazer o modelo que você fala, né? O método, né? É o E método, sem cada um tem perceber, seu conversando método. contigo, que eu percebi que eu fui criando um método próprio meu de pensar a vida, de seguir a vida, sabe? Mas eu nunca tinha pensado que isso era um método. Mas é uma forma que de eu seguir a vida, né? E hoje foi engraçado que minha esposa falou assim, eu estou fazendo igual a você, eu estou fazendo isso. Eu falei assim, está se sentindo melhor? Estou, então segue, Tá ótimo, né? Tá segue. ótimo. Falou assim, eu estou, assim, eu sei que as pessoas falam das suas vidas, mas eu não estou mais me envolvendo tanto não, porque, não que a gente não vá, tal, mas acho legal tudo, mas é que a gente tem que perceber que você não pode bloquear a sua por causa do outro, porque Sim. ao mesmo tempo está sempre à disposição para colaborar, mas olha, eu não consigo sair porque fulano está passando por... Pô, peraí, pô. Porque a ação é de cada um, sempre é isso eu também aprendi, né? A ação é de cada um. Porque por mais que você fale para mim assim, Fábio, a gente conversando aqui, eu creio que você deva fazer isso, tudo. Você pode estar pensando uma coisa muito legal para mim agora. Eu que tenho que agir, cara. É verdade. Se eu não agir, se você fala assim, puxa, sacanagem, o Fábio não fez aquilo, caramba, cara, e aquilo seria tão bom. E você começa a pensar em umas coisas assim chatas, vão te tirando do eixo, vão te deixando chateado por algo que eu não fiz. E se eu não fiz, a responsabilidade é minha, por fazer ou não fazer. Porque a parte do Otelo, que foi pensar algo positivo, alguma coisa legal para mim, tudo foi feito. Agora, se eu fiz ou não, a ação foi minha ou não, não importa, né, cara? Aí a responsabilidade é minha. Mas sem perceber, como a gente vinha falando, você falou, realmente, por acaso, eu falei, cara, realmente tem um método meu de agir, de pensar, e que me cai bem, né? A gente falou também sobre isso. Não significa que talvez que para o outro caia desse modelo bem, mas que legal as pessoas entenderem, pesquisarem que situações aconteceram que foram legais para ela, o que que ela fez para que aquilo acontecesse, mesmo que sem perceber, para que comece a tornar aquilo um método para começar a funcionar dessa forma. Isso foi legal que você falou lá atrás. A gente começa assim, como eu falei, tem frases que me batem bem,
e eu guardo aquilo e, eventualmente, eu venho falando para aquilo não sair de perto de mim e fazer minha caminhada. A palavra, seja impecável com a palavra, né? Seja cético, mas aprenda a ouvir. A palavra como caminho. Qual a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo. A outra que o rapaz falou num curso comigo agora recentemente, falou que foi muito legal, que a psicóloga dele falou para ele, tá, entendi, agora, o que você está fazendo para mudar o que está acontecendo com você? Uhum. Essa também é muito legal, assim, tá legal, você já identificou o que é que não está legal, agora, quais são as ações que você está tendo para poder mudar isso? Sim. É o outro também, que legal. Então, essas coisas a gente vai guardando, e quando vê, você está tendo um método, por exemplo, baseado nessas questões que vão orientando, né? Não sei se Pensando, né? você fala Pensando. positivo, eu acho que esse positivo é mais assim, realmente é uma sensação que você falou lá atrás, é como se levantasse de dia, e falar, beleza, eu levanto meio irritado, porque eu não gosto de ter hora para acordar, eu gosto de acordar a hora que eu tenho que acordar, a hora que o corpo falou assim, ó, descansou, vamos embora. Mas não é bem assim o dia a dia. Mas meia hora depois, acho que você falou muito bem, cara, é levantar e falar assim, vamos lá, vamos curtir a vida. Em vez de falar daquilo que você falou, caramba, mais um dia, mais um peso, porque isso que você falou foi muito marcante, por exemplo, eu já reproduzi para outras pessoas, falando que um amigo, Otelo, me fez refletir dessa forma, que eu sempre, né, eu vou lá e reproduzo de quem é o pensamento, né? E para mim foi muito marcante, é isso, sem perceber, para mim é isso, cara, beleza, é mais um dia para ser curtido e não para ser aquela pessoa que acorda e fala assim, ai meu Deus, vou lá para mais um dia para contar para a aposentadoria. Não, não é isso. Hoje é curtido, cara, é curtir a chuva, é curtir o... Acho que chover muito, sempre tem um posto para você parar, agora tem uma loja de conveniência, cara, que tem sempre um negócio lá para você parar e o que você vai fazer aquele posto? Vai conhecer a pessoa que está trabalhando, conversar com um frentista, né? Tem sempre tantas histórias muito tão legais. Você sabe que eu estou sendo longo, mas eu vou fechar agora. Só para fechar um pensamento. Você sabe quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Ela falou para mim assim, não, que eu tenho que chegar em casa 10 horas. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, mas eu saio de casa 10 horas, né, cara? Esse fuso horário não está batendo aqui. Tem um negócio que não está batendo. E aí, mas eu falei, bom, tá, mas a gente começou a negociar, eu deixava ela em casa às 10h30, 11 horas, né? E aí, em vez de eu ir para casa, eu não sei se eu já falei para ela isso, mas então não tem nenhum problema. Antigamente eu não falava, agora não tem problema. Eu não, eu não ia diretamente para casa, cara. Eu ia, porque antes de eu namorar, eu frequentava com os amigos uns bares, né? Próximo, assim, em um determinado local, né? E tinha o rapaz que guardava o carro, que a gente ia tanto lá, que você fica conhecido o guardador, né? Aquele pessoal lá. Então, eu a deixava em casa, em vez de ir para casa, eu ia parar o carro e ficava conversando com o guardador, cara. Eu ficava batendo papo com ele, cara, tipo assim, de 11 e pouco até 1 hora da manhã, depois eu ia para casa, um pouco. E ele mesmo que me avisava. E falou assim, pô, olha só, essa hora o pessoal está... Né, aqueles bares de música ao vivo, né, o pessoal dançando e tudo, paquerando e tal. E falou, pô, parceiro, olha só, essa hora está na hora do pessoal que está bebendo aí desde cedo, começa, de repente, olha para a mulher de alguém, fica Aí. aquele momento mais tenso, e na noite começa a ficar assim, já fica aquele negócio assim, o negócio já não fica tão leve. Então, eu sabia que quando eu dava 1 hora, era meu horário de ir para casa, porque eu já não era mais um daqueles frequentadores que lá dentro você está na brincadeira, nem presta atenção, né? Agora eu estava ali fora sem beber, sem nada, né? E você fica mais assim, né? E aí eu ia embora, cara, mas isso eu fiz muitas vezes. E quantas coisas eu aprendia naquele bate-papo com um cara que guardava o carro. E a mesma coisa, se tiver que parar num posto, parar num lugar, e a gente aprende mesmo sem estar conversando, só na observação, cara. Só na observação a gente aprende muita coisa, entende?
Umas coisas meio estranhas, meio maluquete, né? Aquela. Mas, Olha, cara, você fala, eu falo, quer dizer, por que você fazia isso? Nada demais. Eu só queria bater um papo com alguém e tinha um cara que naquela hora estava ali para bater um papo, queria uma companhia também, porque ele era, era o rapaz guardador de carro. eu acho assim, tudo uma questão de, para mim, tudo tem uma estratégia, assim, que a própria pessoa, uma estratégia até subconsciente para É, ser feliz. Então, de repente, você chega num lugar e pensa assim, cara, chega num bar, fala assim, olha, o que é que tem de interessante aqui? O que é que tem de interessante aqui? Olha, o mais interessante aqui é conversar com o guardador de carro, é o cara mais real que existe aqui nessa. Então, eu gosto de aprender sobre a vida. Minha é. ótica é a vida, é o viver. E quem mais entende da vida aqui é aquele cara que está lá, ali fora, é o guardador. Aí você Aí, vai conversar com o é, guardador numa boa. e aí eu vou te falar assim, duas coisas, né? Primeiro, por que que eu nunca não comentava isso com a minha esposa, na época namorada? Porque assim, qual namorada vai acreditar que você, 11 horas da noite, ninguém acredita. Então, para evitar algum conflito, melhor não falar, não porque ninguém vai acreditar. Né? Pode ser que depois de 5 anos de namoro eu acredite, mas não com 3, 4 meses. Né? E segundo, é que a gente está conversando aqui agora, cara, por exemplo, eu não tinha pensado nisso, mas ele tinha contato com várias pessoas, várias pessoas. Então, a gente conversando aqui agora, que estou lembrando que ele falava assim, pô, aconteceu isso para fulano, cara, que um dia saiu isso, ele contava essa história. O cara chegou aqui, pô, tu não sabe, isso é uma briga aí, porque o cara mexeu com, sabe? Isso vai te dando histórias, né, cara? E você vai refletindo sobre a vida de forma geral, né? E eu estou pensando nisso agora. Naquele momento eu queria conversar com ele. Não queria ir para casa cedo e era um cara bom de papo pra caramba, gente boa, e sabia que o cara tinha filho, que estava, sabe, casado e tal, mas estava que tinha mãe, aí aquilo tudo vai te formando como pessoa e ser humano, né? Acho que é isso. Sem você perceber, quando você fala uma estratégia sem ser percebido. É uma estratégia que é subconsciente, muito profunda, assim, muito. É uma sabedoria muito profunda, que nem a pessoa sabe que tem. Ah, eu faço porque eu nem sei por que que eu faço isso. É tão profundo que eu não sei por que que eu faço isso. Já nasci assim. Sabe, aquela coisa muito, muito profunda mesmo, assim, uma coisa que ninguém te ensinou e já você já sabia. Mas assim, olha, não quero perder tempo com bobagem, cara. Eu quero curtir a vida. É, Quero curtir a é, vida, pô. Gente é. negativa, sai para lá, sai para lá. Você, tchau, Ah, é. fora. Eu vou para onde eu posso curtir a vida. Curtir é. Então, cara, aí eu penso uma coisa bastante inovadora para mim. Em qualquer, aprendendo até com você, em qualquer situação é possível curtir alguma coisa. Qualquer situação. Está chovendo aqui a beça. E, por exemplo, eu estou esperando o meu carro ficar pronto há uma semana. Vou gastar alguns R$ 1.000 naquele carro. Nesta situação, eu sei que algo tem alguma curtição aí. Então, é possível que responsavelmente eu consiga levar a vida curtindo a doidado, independente do que acontecer comigo, ou até com alguém que eu ame, alguém da minha família e tal. Você, olha, vou arranjar um ponto. Poxa, fulano de tal foi reprovado no concurso. Pô, eu gosto muito daquela pessoa. O cara ficou triste e tudo mais. E eu vou. Eu posso até ficar triste com ele, mas eu sei que dentro disso tudo, eu sei que tem uma parte boa aí, tem um diamante bom aí nesse negócio. Olha, ele vai aprender como se preparar melhor, ele vai refletir se ele quer isso mesmo É. e tal, se ele. O quanto de responsabilidade ele tem nesse processo. Será que ele procrastinou muito ou não? Se ele está estudando de uma forma errada ou não? Então, ele vai se aprimorar para viver melhor. Então, é o caminho dele
para curtir a vida, pelo menos no futuro. A semente da curtição foi plantada, mesmo que seja amarga. E é uma curtição ajudando as pessoas, sendo ajudado, entendeu, Otávio? Não é uma curtição do cara que vai para a praia todo dia, não, entende? Não é isso. É curtir os momentos da vida, é curtir quando alguém está te ajudando, é curtir quando você pode ajudar alguém de alguma forma, seja batendo um papo, seja atuando aí, você já como psicólogo, atuar como psicólogo, é uma curtição. Você está ajudando alguém, entende? Quando alguém está sendo psicólogo teu, é curtir a vida também nessa troca de alguém está te ajudando. Pô, o carro está consertando, às vezes eu falo assim, é X, pô, beleza, que bom que eu posso pagar e está ajudando o cara a manter a família de outras pessoas que trabalham com ele também no trabalho, entende? São coisas sutis que eu, por exemplo, penso, que parece às vezes passa despercebido. O cara fala assim, pô, podia evitar, mas se eu posso pagar, significa que esse dinheiro está circulando, como a gente sempre fala, né? E está ajudando uma cadeia de pessoas, né, cara? Eu ajudei gente à beça, cara. Eu vou pagar amanhã, que vai ficar pronto amanhã. Olha, eu vou ajudar várias famílias. Cara, entende? Aí você fala que para mim é um pensamento assim, parece simples, mas eu tenho duas questões. Ou ficar reclamando que o carro quebrou, ou pensar assim, bom, é uma possibilidade de eu ajudar pessoas que estão lá trabalhando. Se nenhum carro quebrar, não tem uma oficina funcionando. Se não a oficina funcionando, tem menos gente trabalhando e menos bocas sendo alimentadas e tudo. Então, da mesma forma que eu tenho um emprego porque tenho uma situação que gera emprego para mim, eu estou ajudando a outros a manterem também empregos e assim sucessivamente. E essa conversa que eu falei com você de conversar com o guardador do carro, mais uma história da vida que a gente às vezes vai lembrando. Hoje o dia foi de lembrar algumas histórias assim, dessas situações. Mas são coisas assim, esse curtir é isso, sabe? Eu sei que eu vou ajudar alguém, alguém vai me ajudar, mas quem vai te ajudar, Fábio? De repente eu vou precisar mudar a faixa no trânsito amanhã e alguém vai parar o carro para deixar eu entrar na outra faixa. Alguém me ajudou, né, cara? E aí eu retribuo ali na frente, deixando alguém entrar na minha frente também, assim sucessivamente, né? São coisas que parecem... Mas às vezes você está apertado tão no trânsito, precisa entrar naquela agulha ali que está passando, né, cara? O fato de alguém dar uma paradinha, você, pô, Poxa, que legal, cara, alguém me ajudou, entende? Porque a gente às vezes acha que tem que fazer uma mega... Um boa negócio ação, né? mega, ou alguém tem que fazer por você, às vezes aquela situação que parece... por exemplo, um dos momentos que foi muito impactante, mudou o meu olhar para muitas coisas na vida, foi 2 vezes que eu tive um encontro com uma pessoa onde eu trabalhava. Ela foi uma menina que eu não lembro. Eu trabalhava na parte de compras, né, de coordenação assim, compras, e ela foi apresentar a empresa, representando a empresa para ver eu não lembro se era serviço ou se era material para ser vendido. E depois ela voltou para levar uma proposta. Não sei nem se foi 2 ou uma vez, até assim, eu sei que ela chegou, estava com, sabe aquele baixo astral, assim, aquele nível, assim, bem... Aquela nuvem, né, cara? Pô, estava assim, que ela chegou para mim, eu acho que foi uma vez só, cara, eu nem sei se foram 2. E ela falou assim, Fábio, assim, você me desculpa, mas está tudo bem? Eu falei, pô, deve estar muito mal. Ela fala isso, deve estar muito mal, né? E eu falei assim, eu não conhecia mesmo, foi 1 ou 2 vezes que eu tive ela. Eu falei, olha, eu não sei te explicar, eu não tenho sentindo, realmente, mas assim, eu não tenho nenhuma, eu não estou com dor de cabeça, estou com nada, mas realmente não estou reagindo hoje, assim. Aí ela falou assim, você se importa se eu te der um endereço no espaço holístico na Tijuca, cara? E aí eu vou falar para você assim, não, mas eu não sabia nem o que era algo holístico. Ah, não, pô, não, se é para ajudar, cara, eu falei, não. Aí ela falou, puxa, olha, porque uma vez eu estava assim, assado, tal, 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 e fui nesse lugar, foi muito legal. E me deu o telefone e o endereço, cara. E eu marquei, e fomos eu e a minha esposa também, a gente na época namorava, né? E, cara, foi muito legal. Foi um barato, assim,
Por que eu digo isso? Porque aí eu comecei a me interessar por essas questões, mais dessas questões holísticas. Assim, foi muito legal, foi muito importante eu ir nesse local. Depois, infelizmente, fechou. Eu fui uma vez só e depois, logo depois fechou. E aí eu fui me interessar depois, né? Foi acompanhando, e teve negócio de reiki, essas coisas todas que a gente acaba conhecendo, né, e tal. Mas naquele momento ali é que a gente está sempre nada por acaso, né? Que a gente fala assim, né? Eu não, assim, parece que ela foi ali para me dar esse recado, sabe? O que eu achei interessante aí, eu assim consegui reduzir a ansiedade bastante assim para poder abrir bem, né? Olhando aí 20, 30 anos depois, a gente tem uma visão do grande quadro, né? Que no auge daquela idade, no frescor da paixão daquela idade, e é entendendo assim e fazendo até uma observação até um pouco ousada, é assim, não tem como fazer uma afirmação ousada, não tem como um cara de 30 anos ter a mesma visão que a gente tem. Não tem como, não tem como. Desculpa aí, pessoal de 30. Desculpa aí, gente de 30, desculpe. Desculpa a Não, realidade. não dá, desculpe aí, mas. Porque se você não ficasse deprimido naquele momento, ela não se aproximaria e você não iniciaria a tua carreira de conhecimento holístico, É, talvez nunca. Cara. Então, aquele momento de depressão, de poxa, eu não estou conseguindo reagir, cara. Caramba, o que está havendo? Foi positivo, foi, verdade. apesar de dolorido naquele momento. Mas olhando 30 anos depois, aquele olhar, cara, poxa, que bom que aquilo aconteceu, cara. Que É, bom. Então, existe também um olhar, um olhar macro, é um olhar que pode identificar coisas que pareciam negativas, isso. mas não, eram caminhos, na verdade. Assim, olha, e de repente, aí vem aquela expressão, Deus escreve por linhas tortas, né? É, Assim, olha, ele se ficar muito feliz, ele nunca vai conhecer esse espaço. é isso Nunca aí. vai. É melhor ele ficar triste um dia desse aí, que tem uma pessoa aí na academia, que é É, de lá, as energias vão se conectar e aí ele vai para onde ele tem que ir, numa é, perspectiva maior, né? Maior até religiosa, esotérica e tal. E aí tudo acaba fazendo sentido 30 anos depois. 30 anos é, depois. é isso mesmo. E tem um curso que eu sei que você fez também lá, de a gente estudava, que fazia com que a gente olhasse para trás e agradecesse algo de ruim que aconteceu e que mudou a sua vida. Que você hoje é como se fosse essa situação que você estava mencionando, né? É como se você olhasse para trás e falasse, cara, eu conheci esse lado holístico porque um dia eu estava mal. E naquele momento que eu estava mal, eu estava, assim, muito chateado, muito não sei o quê, apesar de não saber direito por quê, mas estava meio tal. E foi justamente isso que me fez que abriu o caminho para seguir outras direções, né? Conhecer mais coisas, aprender. E, e tem isso, quantas vezes eu olho para trás e comecei a olhar e falar assim, poxa, realmente, várias situações difíceis que fizeram com que a gente mudasse a estrada e que nos trouxesse aqui onde a gente está, né? É, É muito, muito, muito legal isso, assim, cara. A gente agradecer as coisas, algumas coisas ruins que aconteceram na nossa vida que fizeram que a gente mudasse o caminho. eu digo para você o seguinte: a gente conversou muito sobre superação. Não sei se essa palavra superação ela consegue abarcar um pouquinho vamos dizer que ela combine tudo com tudo que a gente falou hoje, né? Só que eu vejo a superação de maneira um pouco diferente, porque quando você olha 30 anos depois, aquele momento de depressão
que naquele momento você não superou, você olha para trás e até agradece aquele momento. Isso, para mim, é uma superação, né? É, Assim, cara, superar não é, de repente, eu levanto 10 quilos hoje, amanhã eu levanto 12. Não, é ressignificar, né? é, Ressignificar algo. Assim, cara, isso não é ruim. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, né? é, Assim, pô, o cara superou. E aí eu falei a palavra paixão. E quando eu jogo assim, eu até me acho mais inteligente, que eu tenho umas sacadas incríveis. Porque cada idade, para mim, representa uma paixão. Porque eu só consigo ver aquela minha idade para trás. Não consigo ver mais. Então, de uma certa forma, a minha percepção não é tão grande quanto seria aos 70. Cara, aos 70 anos, eu vou olhar para esse momento de agora e vou conseguir dar um significado até muito mais preciso, inclusive. Olha, essas conversas com o Fábio, na verdade, elas não foram nem ótimas, elas foram divinas para mim. Foram formadoras de alguma coisa. Aos 70, eu vou realmente ver o impacto que isso que está acontecendo agora teve em toda a minha jornada do herói, se for fazer uma é. questão, né? Então, a gente está sempre apaixonado. Uhum, Em determinada idade, cada idade é uma paixão. uhum. E entro na questão do fracasso de novo. O descascador de cebolas conversa com o fazedor de limonadas. Isso dá uma história genial, cara. Dá vontade eu vou escrever uma história de dois caras, ou descascador de cebolas encontrou o fazedor de limonadas no meio da rua. Os dois estavam vendendo alguma coisa. Um, queria, um vendia lágrimas, o outro vendia limonada. Mas a limonada de um estava muito doce. Ela precisava de um toquezinho de sal. Ele aproveitou um balde de lágrimas. Ele me empresta uma gota disso aí. E olha, a limonada do cara ficou excelente. E o outro falou assim, cara, tá muito salgado aqui, vê um pouquinho dessa limonada. E os dois curtiram uma limonada com sabor adequado. Pronto, já bolei uma historinha zen, uma historinha zen do encontro do descascador de cebolas com o fazedor de limonadas. Né? Vou até anotar. Ah, me veio à mente aqui também uma outra coisa, quer dizer, esse negócio de positivo. Né? Eu já falei que eu gosto muito de Jorge Benjor, né? Uhum. Tem toda a história. Foi o primeiro disco que eu comprei no sebo, andando de madrugada, e depois o primeiro disco novo. Então, tinha um primeiro disco era dele, e o segundo foi um disco novo também dele. E se você perguntava, por que você gosta? Sei, cara, eu fui num show, gostei, ficou aquela marca, assim. Mas eu digo isso porque uma vez, numa das entrevistas que eu ouvi assim falando, a pessoa comentou que com ele confirmou que não existe uma música triste dele. Ele não tem uma música com uma história triste. E aí ele respondeu, o pessoa que está me entrevistando, não sei, porque tem algumas músicas que começam como sendo uma história triste, mas no meio do caminho ela termina como uma história bacana, entende? Eu estou falando, eu estou te falando isso, estou lembrando, e eu tenho até que, quando eu ouvi algumas músicas novamente, lembrar essa aqui começou triste, terminou legal, para saber alguns exemplos desses. Mas tem muitas histórias, músicas relacionadas aos santos, tipo Santa Clara, Hum. São Pedro, né? E, e talvez também essa forma de pensar a vida seja por essas questões que, sem você perceber, fazem parte de você também, né? Foram sempre músicas, e eu acho que, do fundo, eu gostava do show por causa disso, é sempre animado, sempre para frente, sempre músicas que as pessoas saíam alegres, assim, sempre positivas, né? Então, eu estou dizendo isso porque vem assim na minha cabeça e pensando que isso tudo pode fazer parte desse teu pensamento de pensar a vida
Uma vez, numa entrevista dele, um jornalista perguntou para ele, que falou com ele, se a forma dele tocar tinha a ver com isso, com aquilo, das raízes africanas da mãe dele, do não sei o que e tal, e aquilo tudo. E ele escutando aquilo, e no final ele falou assim, pode ser. De repente, Eu sei lá, pô. lá, Mínima ideia, pô, se é ou não. E o cara todo técnico falando aquilo, sabe? E eu me identifico em umas coisas assim, sabe? Quando fala assim, por que você vai ser assim? Não sei lá, pô. Eu sou. Eu não sei muito. Pô, mas tem um método, né? Claro, mas eu não sei, mas a gente pensando, tem muita coisa que passou pela nossa vida e vai criando também. Mas eu acho que talvez a gente também tenha já nascido com algo assim específico, né? Então, cada um deve ter um negócio específico, assim, cara. Não sei. porque assim, eu tenho um método, mas meu método ele atua dentro de um modelo de vida, né? Uma estrutura psíquica que eu montei, que eu acredito naquilo. Então, eu acredito piamente na reencarnação, né? Uhum, Então, eu acredito que é uma alma só que vem mudando de roupa. Vem mudando de uhum, roupa e tal, tal. E nesse sentido, dentro desse modelo, é impossível uma pessoa não superar as coisas, porque o sujeito nasceu, virou usuário de drogas, cracudo, morreu na Cracolândia, lá de São Paulo. Puf, morreu. A alma dele vai para algum lugar. Ele nasce de novo. Mas no período de vida dele, ele aprendeu coisas, conheceu pessoas, conheceu o Fábio, conheceu o Otelo, conheceu fulano, conheceu essa menina que te levou para o espaço holístico, conheceu pessoas, conversou com pessoas, até apanhou de pessoas, ele teve alguma coisa, a alma dele saiu com diversos, sabe, imã de geladeira, sabe, que você viaja e bota um imã na geladeira, assim, a alma dele saiu com um monte de imã de geladeira. Quando ele vai voltar, pode ser que ele seja até drogado de novo, mas não vai ser na mesma intensidade que ele foi na vida anterior. Vai apanhar da vida também e vai levar outros ímãs de geladeira para a sua alma. Até que no final das contas ele nasça e vai ser farmacêutico. E depois ele vai ser cozinheiro. De repente eu fui um cracudo. Há 30 vidas atrás eu fui um super viciado e agora eu estou aprendendo a cozinhar, né? é, A minha carreira, vamos dizer assim, kármica, está muito ligada à segurança e ao militarismo, mais do que a culinária. Mas isso é outra história. Então, assim, quando tem aquela frase assim, pegando aí o Jorge Benjor, antigo Jorge Ben, no nosso tempo ele era Jorge Ben, né? é, é isso Porque mesmo. as músicas dele sempre terminavam bem, inclusive. É, Né? é. Mas o bem com M. Né? Eu digo o seguinte, que dentro desse modelo é impossível. Tem aquela frase, só acaba quando termina, né? Na verdade, se não está tudo bem é porque não terminou ainda, alguma coisa assim. É. Dentro desse modelo de reencarnações infinitas, você vai aprendendo, 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 e no final das contas, você percebe que duas coisas. Uma, não tem um final, você vai vivendo eternamente, mas você fica bem, porque você vai evoluindo a cada vida, a cada revolução da vida, cada vida, até que você se equilibra. Quando a pessoa se equilibra, ela vive em equilíbrio, e está tudo bem, está tudo bem. Só não tem um fim, só não tem um fim, né? Olha, só acaba quando fica. Se não acabou, é porque o final não chegou.
No final não chega, mas o bem, o ficar bem, chegaria dentro desse modelo, né, que eu elaborei. Então, esse modelo kármico, até o modelo budista, na verdade, o modelo budista é bem assim, né? Ele é um modelo positivo. Ele é positivo e humanista, porque ele acredita na capacidade do homem de superar o sofrimento, mas não em uma vida só. Olha, você vai superar, só que você vai cansar de sofrer e vai dizer, pô, não vale a pena ficar descascando cebolas, cara. Vale a pena fazer limonadas, pô. Aí você vai atingir um outro nível. Esse é o nível que talvez você esteja agora, né? De repente você foi um monge budista, não está nem sabendo. Sabe que eu trabalhando lá numa unidade, no local o pessoal falava de monge, né? Chamava de monge, né? E isso começou a, a circular, né, entre as pessoas assim, né? Meio então brincando, né? Mas comentando. Aí, em determinado momento, eu cheguei em um outro espaço assim com os funcionários, aí um colega chegou assim e falou assim: ah, tá aqui, pô, chegou o Buda. Eu falei, cara, eu fui promovido, então. Foi É um processo, promovido, pô. é um processo de evolução, né? Você passa de monge para Buda, eu acho que é um processo de evolução, né? Poxa. Mas aí as pessoas ficam me perguntando, cara, não sei, né? Não sei. Mas também acho que é isso, acho que a gente foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E, e cada um está no seu momento, né? E tem gente mais que te ajuda e você acaba ajudando o outro, né, de alguma forma, né? Para mim é como se fosse uma corrente mesmo, com aqueles elos diversos, né? Tem uma ficar acima, puxando alguém, puxando o outro, e, e ela inverte. Em algumas situações, quem estaria sendo ajudado passa a ajudar. Isso muda de posição conforme a situação que está ocorrendo, né? E, e a gente tem que ter essa, sei, acho que é a humildade de entender que um guardador de carro pode te ajudar também a refletir sobre um monte de coisa, né? Não necessariamente um pós-doutorado somente. Eu creio que o pós-doutorado te ajuda, mas o guardador de carro também. Quando a gente fala sobre a questão de entender a vida, de experienciar a vida, a cada momento tem essa possibilidade, né? Tanto que às vezes eu comento que quando a minha filha nasceu, eu aprendi muito mais com ela do que eu ensinei. Eu creio que seja, eu falo isso, eu aprendi a olhar a vida de forma muito diferente com ela, né? Então, as questões que a gente. Hoje ela tá grande, a gente conversa tudo, mas ela nem falava, né? E eu já estava aprendendo com ela. Dizem que o avô, que o cara, o primeiro neto, dizem que o sujeito, quando tem um neto, ele tem uma visão da vida assim, totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, assim. É uma visão assim que só um avô tem. Não sei, assim, eu imagino por quê, né? Mas ele só consegue imaginar por quê. Mas o cara sente isso. Isso é um conhecimento superior, né? O cara olha para a vida de um jeito especial. O pai já olha para a vida de um jeito especial. Eu não tenho filhos, então eu posso imaginar alguma coisa, sentir assim, apadrinhar alguém e tal, sentir até um carinho especial por um carinho paternal por alguém. Mas quem tem filho, adotivo ou não, quem botou alguém sob sua guarda, tem um sentimento próprio, assim, que ele experienciou. E o avô, ele tem uma experiência, cara, que deve ser impagável, né? Deve ser uma coisa assim que não tem como comprar, né? Então, um troço, uma sabedoria incrível, assim. E de repente ele vai ver, de repente, esse momento que ele ficou deprimido,
ele vai ver de uma outra forma ainda mais precisa depois que o Fábio for avô. Olha que legal, que bacana. Você olha para muitas coisas de forma diferente, né? É interessante isso. Olha para os seus pais de forma diferente. Agradece mais, né? Não é que a gente não agradeça, mas a gente agradece ainda mais por muitas coisas, né? É bem interessante. Então, eu estou falando assim porque em qualquer momento é uma possibilidade de você rever e ter uma nova visão de várias coisas, né? Aprendendo de onde você menos espera, né? De onde você menos está esperando é uma possibilidade de ajudar, de ser ajudado. Quando a gente ajuda, a gente está sendo ajudado, né? São reflexões muito interessantes. E aí tem essa questão da positivo que você falou, né? Então, é olhar assim, onde é que eu posso aprender aqui, né? O que eu tenho que aprender aqui para eu agilizar meu curso, né, cara? Se eu passei aqui de novo, não posso perder essa oportunidade para agilizar o curso. Vou repetir de ano. A gente tem essa questão de evolução, né? Pô, eu não posso perder 55 anos, eu tenho que aproveitar 55, se tiver os que tiver aí para frente, para aproveitar melhor possível para agilizar. Pô, é mais ou menos isso, né? É interessante. Agora, estamos de novo aí, 10 e pouco. Daqui a pouco a Adriana vai puxar minha orelha. Eu vou Um ligar para abraço ela. para ela, pô. E Um vou abraço acabei de também. falar o nome dela de novo, dane-se, mas vou me preservar. Eu vou me preservar, porque eu vou tomar uma bronca, né? Mas essa coisa do ajudar alguém, né, e ser ajudado, realmente eu tenho curiosidade em puxar esse assunto logo no início, logo no início, porque eu não sou um cara que ajuda as pessoas assim. Eu não vou com a intenção de ajudar, não vou, não vou. Eu vou com a intenção de evitar o remorso. Eu não prejudico ninguém porque eu sei que aquilo vai voltar para mim como dor na consciência. Se, cara, eu não quero uma consciência pesada. Eu vou ajudar, eu ajudo, mas por um motivo totalmente egoísta, assim, o remorso. Se eu não ajudar, eu sei que eu não vou me sentir bem. Eu vou lá e ajudo. Assim, poxa, você é um cara muito bondoso. Eu fico pensando, eu sou bom. Para mim. Aí eu quero estudar semana que vem, cara, como ser bom sem ser apenas bom para si, cara. Quero estudar isso contigo semana que vem. Tá falado, meu amigo. Tá Tá falado. certo? Tá marcada, anota aí para a gente voltar nessa, que já tem até um pensamento aqui, mas a gente fala na semana que vem. Só não posso esquecer esse meu pensamento. Se Não, esquecer, vou surge o outro. anotar aqui. Anota o pensamento aí. Aí, vamos conversar semana que vem com o Fábio e já vamos cobrar isso aí. E quem estiver ouvindo, quem estiver se beneficiando, cobra também, né? É isso aí, amigo. Um Abraço, abraço. Adelo. Boa noite. Até. É isso aí, gente. Olha, a conversa com o Fábio hoje foi mais que boa. Mais que boa. Foi uma coisa incrível. Ele estava genial, eu estava um pouquinho mais inteligente porque eu utilizei o jogo, né? Utilizei aqui o tarô mitológico, então reduziu a minha ansiedade. E essa agora, do final de ajudar as pessoas. Semana que vem vamos conversar sobre isso, vamos começar com isso, se Deus quiser. Tá bom? Hoje o papo foi de superação, aprendizado, evolução. E a gente não quer ensinar ninguém. A gente só fala sobre o que a gente passou na vida. Quem quiser se beneficiar, olha, eu não perderia essa oportunidade, né? E nem da semana que vem, que eu não tenho dúvida que vai ser ótimo. Tá uma coisa atrás da outra, tá bingando direto, né? É, 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 é conversa boa, assunto profundo, show de bola. Agora vamos lá, hein? 5, 4, 3, 2, até.